Bem-vindo ao canal. Hoje você vai ouvir uma verdade sobre Jesus que por séculos muitos tentaram esconder. Uma revelação que pode abalar certezas, mas também pode transformar a maneira como você enxerga sua fé, sua vida e até o seu futuro. O que você vai descobrir aqui não é apenas uma mensagem, é um chamado. Então prepare-se, porque a verdade que ninguém te contou está prestes a ser revelada. Se esse conteúdo já tocou você, deixe seu like e se inscreva agora. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem sem paz, mesmo acreditando em Jesus? Por que tantos ainda se sentem vazios, com medo do futuro, mesmo frequentando igrejas, lendo a Bíblia e orando? É como se algo estivesse faltando. Como se a fé não fosse suficiente para preencher o coração. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Aquela solidão que chega à noite quando as luzes se apagam. O peso dos boletos atrasados, a incerteza do amanhã, a sensação de que Deus está distante. E é nesse ponto que muitos desistem. Pensam, será que a fé é só isso? Será que Jesus não pode mudar minha vida de verdade? Mas a verdade é que esse vazio tem uma explicação. E a resposta não está em mais rituais, nem em discursos motivacionais, mas em algo muito mais profundo. Algo que foi deixado de lado por séculos. E é exatamente isso que você vai começar a descobrir agora. Poucos homens tiveram a coragem de falar sobre Jesus de uma forma tão direta e verdadeira como Billy Graham. Para muitos, ele foi apenas um pregador. Mas na realidade, Billy Graham se tornou uma das vozes mais influentes da história do cristianismo. Pregou para multidões em estádios lotados, alcançou milhões de pessoas pela televisão e pelo rádio e deixou um legado que continua vivo até hoje. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de suas mensagens havia uma verdade que nem todos os líderes religiosos tiveram coragem de expor. Billy não falava apenas sobre um Jesus que conforta, que acolhe, que oferece paz. Ele falava sobre o Jesus real, aquele que confronta, que exige mudança, que chama cada um a carregar a sua cruz. Essa mensagem não era popular, porque não era fácil ouvir que seguir a Cristo significava abrir mão de velhos hábitos, encarar o pecado de frente, mudar o rumo da própria vida. E ainda assim, foi justamente essa verdade que impactou multidões. Billy Graham dizia que a maior necessidade do ser humano não era dinheiro, não era sucesso, nem reconhecimento. A maior necessidade era o perdão, a reconciliação com Deus, o encontro com o verdadeiro sentido da vida. E essa verdade continua sendo a mesma até hoje. Enquanto muitos preferem um evangelho leve, que não incomoda, que não mexe nas feridas, Billy lembrava, Jesus não veio para nos deixar confortáveis, mas para nos transformar. E essa transformação começa quando reconhecemos que precisamos dele mais do que de qualquer outra coisa. Essa é a parte da mensagem que por séculos muitos esconderam ou suavizaram, porque falar de renúncia não atrai aplausos, falar de cruz não enche auditórios. Mas falar de Jesus como ele realmente é, isso pode mudar uma vida para sempre. E é exatamente essa verdade que você vai começar a entender nos próximos minutos. Quando ouvimos falar de Jesus, muitos imaginam apenas o homem bondoso que curava enfermos, multiplicava pães e acolhia os rejeitados. E sim, ele fez tudo isso. Mas essa é apenas uma parte da história. A verdade que quase nunca é dita é que Jesus também veio para confrontar. Ele não se calou diante da hipocrisia dos líderes religiosos. Ele não poupou palavras ao falar do pecado. E ele deixou claro, seguir o seu caminho exigiria renúncia, transformação e coragem. Esse é o ponto que incomoda, porque ninguém gosta de ouvir sobre sacrifício. Mas foi justamente isso que ele deixou registrado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é aqui que essa mensagem toca a sua vida.
porque talvez hoje você esteja sufocado por dívidas, cansado de correr atrás do dinheiro e nunca alcançar a paz. Ou talvez a sua luta não seja financeira, mas emocional. Noites mal dormidas, crises de ansiedade, um coração carregado de solidão. E no fundo, você se pergunta: será que Jesus pode realmente mudar a minha vida? A resposta é sim, mas não da forma fácil que muitos prometem. Ele não veio para te dar apenas conforto momentâneo. Ele veio para quebrar as correntes invisíveis que te prendem. O medo, a culpa, o vício, a desesperança. Essa é a profundidade da verdade sobre Jesus. Ele não te chama apenas para acreditar, mas para viver de um jeito novo. E essa transformação começa quando você entende que a cruz não é derrota, mas vitória. Não é peso, é libertação. É a prova de que o amor de Deus foi até o fim, por você. E quando essa verdade invade o coração, até os problemas mais pesados ganham um novo sentido. Porque a cruz mostra que existe esperança real, mesmo quando tudo parece perdido. É essa mensagem que Billy Graham pregava sem medo. Jesus não veio para te deixar onde você está, mas para te levar para onde você nunca imaginou chegar. Para entender a força dessa verdade, pense na história de Maria Madalena, uma mulher marcada pelo passado, rejeitada pela sociedade, considerada sem valor. Ninguém acreditava que ela poderia mudar, mas um encontro com Jesus transformou tudo. Ele não apenas a libertou, ele lhe deu um novo propósito. Aquela que era vista como perdida se tornou testemunha da ressurreição. E a história dela não é apenas um relato antigo. Ela é a prova de que não importa o quanto você já se afastou ou quantas vezes errou, Jesus ainda pode escrever uma nova história para a sua vida. O mesmo aconteceu com Paulo, antes perseguidor dos cristãos. Depois, transformado pelo encontro com Cristo, se tornou um dos maiores pregadores da fé. Se alguém como ele pôde ser transformado, por que não você? E não precisamos olhar apenas para a Bíblia. Até hoje, milhares de pessoas que estavam presas em vícios, dívidas, depressão, encontraram na cruz uma esperança real. Não porque a vida ficou perfeita da noite para o dia, mas porque passaram a viver com propósito, com força para enfrentar as batalhas. É por isso que essa mensagem é tão poderosa. Ela não fala apenas sobre o passado, ela fala sobre você, aqui e agora. Não importa o que disseram a seu respeito. Não importa o tamanho da sua dor ou dos seus erros. A mesma verdade que mudou Madalena, Paulo e milhões de pessoas pelo mundo também pode mudar a sua vida hoje. E agora eu te pergunto, será que você realmente conhece a verdade sobre Jesus? Será que você o segue como ele é, ou apenas como muitos preferem mostrar? Essa é a diferença entre viver preso no vazio ou finalmente encontrar propósito. Entre continuar correndo atrás de respostas que nunca preenchem ou se render àquele que é a própria resposta. Jesus não veio apenas para melhorar sua vida um pouco. Ele veio para te dar uma vida nova, mas essa decisão não pode ser adiada. Não é algo para amanhã, para quando sobrar tempo ou quando as coisas ficarem mais fáceis. É para agora, porque cada segundo conta. Cada escolha constrói um destino. E ignorar essa mensagem é arriscar continuar vivendo sem o sentido que só Ele pode dar. Essa pode ser a virada que você tanto espera. A escolha que separa a escuridão da luz, o medo da esperança, o vazio da plenitude. E você está diante dela neste exato momento. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe isso passar em silêncio. Deixe o seu like agora, porque isso ajuda essa verdade a alcançar muito mais pessoas. Se inscreva no canal Céu em Chamas, para não perder nenhuma palavra como essa. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser exatamente o que vai mudar a vida dela. Obrigado por ter ficado até o final. Sua presença aqui é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida.
e até o próximo vídeo.